uma hora, mesmo para fazer, Artur, um passeio pelos trilhos de Pedra e Alma. O que é que são estes trilhos tão diferentes para terem pedra, mas também para terem alma? Porque tem história. Muito bem. Antes de mais nada, muito obrigado uma vez mais pelo convite. Eu gosto de estar aqui no Porto Canal e sobretudo no programa Por Perto. Dar novamente os parabéns a toda a equipa pelo trabalho excelente que vocês têm feito na divulgação de muito do património cultural que se vive, sobretudo no norte de Portugal. Ora, esse livro convida que as pessoas conheçam Portugal de les a les, seja por trilhos caminhantes, seja por trilhos gastronómicos, seja por trilhos da música. O importante é realmente conhecer um país fascinante. E eu, graças a Deus, pelas várias viagens que vou realizando, visitas de autor, vou desenvolvendo, mas também pelos artigos que vou escrevendo em duas revistas, a revista Draft World Magazine e a revista Medium, fui criando então ao longo do tempo toda uma série de artigos que depois a editorial Uma Letra me desafiou a compilar em livros. Já tinha feito isso com os Caminhos de Santiago, com o livro Bom Caminho, que também tivemos a oportunidade aqui de falar também numa oportunidade, e agora, obviamente, no sentido de dar a conhecer algumas das curiosidades que Portugal realmente tem, no ponto de vista do património cultural, mas também edificado e imaterial, levam a que transmita este convite desta feita em forma de folhas, em forma de páginas, em forma de fotografia. Pois é isso, nós temos aqui imensas fotografias. Eu estava aqui a mostrar estas fotografias aqui do nosso livro. Ele tem imensas fotografias e porque estes trilhos têm pessoas, têm tradições, têm de tudo um pouco, têm locais, temos aqui um pouco de tudo, não é? Portanto, este trilho não é só desengane-se quem acha que vamos fazer trilhos pelo meio da serra. Sem dúvida. É? São experiências pessoais, minhas experiências pessoais, pessoas que eu falo, todas. Tudo que está aqui viveu isto, vivenciou isto. Exatamente. Todos os lugares que eu falo aí, todas as experiências do património material que aí se abordam, foram todos vivenciados mais do que uma vez por mim. Criando, obviamente, o quê? Toda uma sensibilidade e um estado emocional que me levam depois a querer dedicar-me a escrever. E muitas vezes digo, nas várias apresentações que tinham tido a oportunidade de falar, que é um livro relicário, é um bocado de mim que vai nesse livro e que as pessoas ficam a conhecer não só um bocadinho desse património cultural e dessas curiosidades que Portugal realmente consegue guardar, como uma joia, como estes castros, não é? Olha, temos castros espalhados. Temos castros, temos gastronomia extraordinária, temos vivências e festas únicas em todo o mundo, desde a bugiada e moriscada de Valongo, passando também pelos caretos de Podense, Lazarim e os vários caretos que inundam estas aldeias ao longo do Nordeste Transmontano, não é? Por exemplo, também a sonoridade da música tradicional portuguesa, feita de gaitas de foles, adufos, caixas, tudo isso, experiências sensoriais que convidam realmente, então, o leitor depois a fazer pés e... A ideia é essa, não é, Artur? A ideia é que isto é apenas a gostar o apetite, não é? O abrir o primeiro de 5 volumes. Ou seja, se este aqui, eu acho que trabalho muito a natureza do património material, para que as pessoas conheçam, por exemplo, a mitologia, não é? Muitas vezes nós somos invadidos por muitas histórias, muita literatura que vem do estrangeiro. As pessoas nem imaginam a mitologia, as histórias, as lendas. Dariam grandes filmes de suspense, não é? Provavelmente. Sem dúvida. E às vezes até grandes novelas. Não é? De Faque Alguidar, que nós muitas vezes podemos encontrar só pela simples descrição de uma lenda, de uma história ou de um qualquer património ou tradição enraizado na memória coletiva de uma comunidade, de uma vila ou até mesmo de uma cidade também. Qual foi assim o sítio que visitou destes, ou a pessoa que entrevistou, que está presente neste livro, que mais o impressionou? É uma pergunta extraordinária. Foram várias. Aliás, por isso é que estão aqui todas, senão não fariam parte. Para mim, olha, uma delas foi o Domingos Machado, que é um artesão dos cordofones. Ele, por acaso, tem a curiosidade já lá estive, é muito de ter vendido um cavaquinho de George Harrison dos Beatles, e com esse cavaquinho, o George Harrison deu um concerto à Rainha Isabel II. Outras personalidades interessantes foi, por exemplo, os artesãos das máscaras dos caretos de Lazarim. Também máscaras de madeira de amieiro,
muito complexas e que dão também histórias muito interessantes também. Máscaras essas que têm que ser inauguradas, entre aspas, no Carnaval, não é? Exato, no intrudo. No intrudo, ninguém pode levá-las. Sim, podem-se vender, mas primeiro tem que passar pelo intrudo. Pelo intrudo. Tem que ser batizadas no intrudo. Perfeitamente. Claro que também depois também vale a pena nós entrevistarmos também aquelas figuras que de uma forma ou de outra se empenham muito na divulgação do património. Os diretores de museus, por exemplo, de centros interpretativos, não é? É muito bom, por exemplo, ouvir as histórias e narrativas de um amigo, José Augusto, que é um dos responsáveis da Rota do Românico. Conta cada história lindíssima. Ou irem, por exemplo, ao centro interpretativo da Máscara de Lazarim, ou, por exemplo, os Caretos. Ir ver, por exemplo, e falar com os responsáveis da bugiada e moriscada de Sobrado de Valongo, São João de Sobrado. Que acontece na altura de São João. Exatamente, no dia 24 de junho. É a Batalha dos Moriscos e os morisqueiros e os bugios, é isso. Morisqueiros e bugios. É extraordinário e acredito que brevemente será património da humanidade, e inclusive até muitos dos artigos que eu aqui escrevo são também o meu contributo para apoiar realmente a classificação desse património material a futuro património da humanidade. E depois há aqui uma coisa que também é interessante, que vale a pena aqui referir, que é, eu tento fazer também uma linha de condução das matérias que vão divulgando ao longo do tempo, sem esquecer, obviamente, os Caminhos de Santiago, por qual eu nutro também uma paixão assolapada, não é? E também da música também, ou seja, é como eu digo, esse livro não é só um roteiro para descobrir o país, mas também, porque eu acho que um autor também deve se dedicar aos seus leitores, e que seja também um relicário, para que as pessoas fiquem a conhecer um bocadinho de mim. Não é? É verdade que, felizmente, tenho tido a oportunidade de aparecer várias vezes na televisão, podcasts, ou seja, as pessoas conseguem realmente conhecer o professor Artur Santos em outras esferas, mas eu tenho que admitir que sou eu profundamente... Quando se faz à estrada. E quando escrevo. Este livro, daqui a uns anos, servirá também como um documento histórico, porque muitas... É um legado. É um legado, porque as próximas gerações, quando quiserem saber como é que eram alguns artesãos, alguns locais, vão ter que consultar este livro. E sobretudo, a ideia é um bocado por essa, exemplo, a Dona Joana, que tinha aquela história, aquela lenda, que por acaso o filho e o neto emigraram antes da Dona Joana contar a história, ao menos essa história fica na... Fica aqui para sempre, vai-se perpetuando. Ora, diga-me só uma coisa, nós vamos ter daqui um bocadinho o Folar de Valpassos. Passou por lá, nestas suas edições, alguma delas vai falar sobre o Folar de Valpassos, no terceiro volume vou falar do Folar de Valpassos e vou falar também do facto de em Valpassos ter nascido as primeiras pisas de uva em Portugal. A primeira vez que realmente se produziu naquilo que viria a ser o território português foi em Valpassos que se encontraram então vestígios arqueológicos das primeiras a própria toponímia de Valpassos tem a ver com isso também, não é? Sem dúvida alguma. É um território também fascinante para se desbravar. E agora fico muito contente. Eu tenho tido a oportunidade de falar efetivamente com muitos autarcas, aqueles que realmente... Temos ali a senhora vice-presidente da Câmara, portanto... Seja bem-vinda. E então, tenho tido a oportunidade de falar com muitos autárquicos, aqueles que realmente vivenciam e sabem o importante contributo que também os políticos que amam a sua terra, não é? O contributo que dão na perpetuação desse legado, dessas histórias que muitas vezes se guardam por via oral. E isso é que é a maior dificuldade. Porque quando desaparecer, então, da terra dos vivos, essa figura, essa pessoa que abordava essas histórias, essa receita, esse instrumento, essa lenga-lenga até, é uma parte do nosso património. Sabe uma coisa, Artur, que eu acho mais engraçada? É que, por exemplo, como é por via oral, depois cada um acrescenta um ponto. Sim. É claro que depois a gente for recuar bem lá atrás, não era bem assim, mas como é de oral em oral, não é? Pela via oral que vai passando. Sim, e isso é que é bonito. Aumenta um ponto. E isso é que torna a coisa bem mais rica, não é? Sem dúvida. Este passar. E mesmo assim, muitas vezes esta oralidade, felizmente nós tivemos ao longo do tempo muitos autores que tiveram cuidado de guardar isso em papel. Não é? Alexandre Herculano, por exemplo, entre tantos outros, que realmente tiveram capacidade de guardar e fazer livros maravilhosos sobre lendas e provérbios, mas mesmo assim eles tinham dificuldade, ou porque, por exemplo, chegava ao Miranda do Douro e o mirandês era tão encerrado que se calhar às vezes o sentido não era bem aquilo. Exatamente. Artur, muito obrigado. Este é o primeiro volume, nós vamos aguardar pelo segundo, pelo terceiro, são quantos? São 5. Vão ser 5 volumes. Portanto, este é só o primeiro. Sr. Vice-Presidente, o Valpasso só vai no terceiro, tenha calma. Isto porquê? Porque nós daqui a bocadinho vamos até